sempre diz que a nossa família é grande, né? Tem muitos irmãos, né? Então, queremos dizer que vocês ficam à vontade no nosso meio. Com alegria estamos juntos, né? Mais uma vez podemos nos encontrar essa noite. E como precisamos uns dos outros, nesses dias difíceis que temos vivendo, né? Precisamos da companhia, do amor uns dos outros, né? Estamos conversando, nos fortalecendo, né? Amém? E eu gostaria de estar orando nesse primeiro momento, para nós estar entregando esse tempo diante de Deus, que Deus venha aquietando o nosso coração, que a presença de Deus venha sendo real aqui no nosso meio, né? E que não venha sendo um momento de nós estarmos juntos, né? Mas que seja um tempo que nós abrimos o nosso coração para receber algo de Deus no nosso coração. Algo que venha nos edificando, venha nos fortalecendo. Amém? A Bíblia diz que quando nós estamos reunidos, o Senhor ordena a bênção. Então, com certeza, a bênção do Senhor vai estar aqui. Amém? Vamos estar orando então? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado pelos teus cuidados, Senhor, sobre as nossas vidas. Queremos declarar, Senhor, que tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre sobre as nossas vidas. Entregamos, Pai, esse tempo nas tuas mãos e pedimos que o teu Espírito venha fluindo aqui no nosso meio, Senhor. Ó Senhor, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Aquieta o nosso coração, Pai, aquieta a nossa alma, Senhor. Que nós vamos estar por inteiro aqui neste lugar, Senhor, para a glória e a honra do teu nome, Senhor. Amém. Gostaria de estar compartilhando com vocês um salmo, né? Salmo 34. Eu vou estar lendo até o 7. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os ouvidos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. A todos a uma lhe exaltamos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplei-o e sereis iluminados. E os vossos rostos jamais sofrerão vexames. Clamo este aflito e o Senhor o ouviu. E livrou-me de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Até aí. Vamos se apegar nesse versículo 7. Algo assim que nesses dias assim, Deus tem falado comigo a respeito desse versículo aqui, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, né? Eu percebo que nesses dias a gente está vivendo os dias de tantas incertezas, né? E o nosso coração, queira ou não queira, fica aflito. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas veio uma palavra assim muito clara no meu coração, me trouxe confiança, me trouxe alegria, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Tem um segredo para nós viver em paz, alegre e contente. Ter a certeza que as coisas vão dar certo. O que é o segredo? É o temor do Senhor. Então, se nós tememos a Deus, nós temos certeza que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Não importa o que acontecer. Entendeu? Independente do que acontecer, o Senhor está conosco. Então, se o temor de Deus está no nosso coração, nós temos tudo, podemos ficar em paz, não precisamos ficar preocupados. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é ter medo de Deus, né? O temor de Deus é respeitá-lo, né? E reconhecer a sua autoridade que Ele tem sobre a nossa vida, né? Isso é o temor de Deus, né? Saber que eu não vou fazer por quê? Porque eu temo a Deus. Não vou fazer coisa errada porque eu temo a Deus. O Senhor é o meu Senhor. Amém? Gostaria de compartilhar mais um. No 9, no versículo 9 embaixo diz assim, 34, 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aqui confirma mais ainda. Então, se não vai faltar nada para nós, independente de crise, se vai acontecer ou não, para nós não vai faltar nada. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai.
E Ele vai estar sempre cuidando dos seus filhos, né? O maior exemplo é nós como pais. A gente não dá cuidados muito para os nossos filhos. A gente sempre procura dar o melhor para os nossos filhos, né? E a mesma coisa é Deus. Então, se nós tememos Ele, amamos a Deus, fizemos que agrada o coração dEle, Ele não vai nos deixar faltar nada. No versículo 10 diz assim, ó, os leãozinhos sofrem necessidades e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Bem nenhum vai nos faltar, né? Então tem diversas passagens da Bíblia que o Senhor nos afirma, Ele nos assegura isso, né? E se tem algo que nós devemos nos apegar nesses dias é com a palavra de Deus. Se a palavra diz isso, então eu creio nisso, né? O Salmo 128 diz que feliz o homem que teme o Senhor. Amém. Então feliz o quê? É bem-aventurado, feliz o homem que teme o Senhor. Então, se nós tememos o Senhor, nós vamos ser felizes, nada vai nos faltar. Amém? Gostaria de deixar essa breve meditação para todos nós, né? Então, quando nós tememos a Deus, então se nós tememos a Ele, nada vai nos acontecer. Podemos ficar tranquilos. Deus vai cuidar do nosso negócio, dos nossos filhos, né? Vai cuidar de tudo que é nosso. Porque a palavra de Deus diz, né? Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Então, o que nos leva assim a nós confiar em Deus é quando nós estamos em paz, né? Como saber se nós confiamos em Deus ou não, né? Em Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, né? Que não é para nós ficar ansiosos nem preocupados de coisa alguma, né? Em tudo, porém, levar diante de Deus as nossas orações, petições e súplicas, né? Então, a gente demonstra que a gente não confia em Deus quando a gente anda ansioso, anda preocupado. Então, a gente está demonstrando que a gente não confia em Deus, né? Quando nós confiamos em Deus, no versículo 7, no 4, 7, Filipenses, diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Então, se nós temos com paz no nosso coração, por quê? Porque nós temos confiando no Senhor. Amém. Nós temos confiando nele, nada vai nos faltar. Amém? Amém? Gostaria de deixar então essa meditação para os irmãos, para nós não esquecer isso. Não esquece, né? Não podemos ficar preocupados, ansiosos, só confiar em Deus. Deus é o nosso Pai, não vai nos faltar nada, né? Então que seja um motivo de gratidão para nós estar louvando o Senhor nesse momento, né? Abrindo nosso coração e a nossa mente para estar fazendo isso, né? Esquecendo de todas as coisas, nossos afazeres, né? Que como eu orei aqui no começo, nós devemos estar aqui por inteiro. Não adianta nós estar aqui com o nosso corpo, mas pensando no amanhã, né? Então, se esse tempo nós dedicamos, deixamos nossos afazeres para estar aqui, então vamos estar por inteiro, né? Conservar a nossa mente e o nosso coração em Cristo neste momento. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós nessa noite. Amém? Vamos estar louvando o Senhor então?
queremos declarar, Senhor, que nós consagramos, Senhor, toda a nossa vida a Ti, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor. Declaramos, Senhor, que não deixamos outra coisa ocupar o nosso coração, mas sim a Tua presença. Ó Senhor, queremos buscar, Senhor, o Teu reino. Venha o Teu reino sobre nós. Vem, Senhor, o Teu Espírito aqui sobre nós. Vem, Senhor, vem fluindo em nosso meio. Fala conosco. Tua palavra declara, Senhor, que onde tem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali Tu estarias. Nós acreditamos que Tu está aqui, Senhor. Fala conosco individualmente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Declaramos que Tu tens liberdade aqui, Senhor. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Jesus. Amém.
majestade, honra e poder. Quão glorioso é o teu santo nome. Te exaltamos enquanto nos prostramos, pois não existe outro tão glorioso como tu. Muitas vezes falhamos em contemplar o teu poder e a tua glória, enquanto reinas em teu trono celestial, na presença dos serafins, querubins e dos santos que já estão junto de ti. Toda a criação, por toda a eternidade, canta os teus louvores. Quem somos nós para que nos ame tanto assim? Quantas vezes falhamos em dar-te reverência e honra? Temos perdido o temor do Senhor, ou trocado por um breve abraço, ou por um beijinho em tua presença. Ensina-nos o temor do teu nome. Ajuda-nos a andar em tua santidade, para que nos acheguemos a ti, para que te adoremos e juntamente com as hostes celestiais cantemos da tua misericórdia, tua bondade e do teu amor sem fim. Toda honra e glória pertencem a ti. Só tu és digno, ó Deus, todo-poderoso, Criador dos confins da terra. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor.
Amém? A palavra do Senhor diz que, como nós cantamos, né? Poderoso Deus, né? Deus é poderoso mesmo, né? Em Efésios diz que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Amém? E quando estava cantando, eu estava lembrando do Gênesis, quando não existia nada na face da terra, né? O Espírito de Deus antes que parava sobre a terra, né? E não existia nada. Ou o poder de Deus, que Deus é poderoso, né? Ele disse, haja luz e houve luz. Os milagres começaram a acontecer ali, né? E interessante que Deus é um Deus organizado, né? Cada dia Ele fez uma coisa, né? Fez na ordem, né? Na nossa maneira está escrito ordem em progresso, né? Entendeu? Então é o correto, é ordem, as coisas têm que ter ordem, né? Então, frisar-se no poder de Deus, né? Então Deus é poderoso, não tem nada impossível para Deus, né? Basta nós crer, né? Amém? Gostaria de estar chamando a pastora Heloísa. Tá aqui. Obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria nós podemos estar reunidos novamente, né? É tão bom quando nós estamos reunidos em nome do Senhor. O Senhor diz que a alegria nos céus, né? Os seus estão reunidos adorando a Ele, adorando ao seu nome, glorificando a Ele, né? Isso é motivo de alegria nos céus e é motivo de alegria principalmente nos nossos corações. E hoje, né, nós temos um motivo especial, além de nós estarmos reunidos, como fazemos todas as semanas, além do nosso louvor, de termos depois o partilhar da palavra, que vai ser o irmão Charles que vai trazer a palavra para nós na noite de hoje. Nós temos a alegria de termos convidados aqui irmãos preciosos que vêm nos falar de algo especial que tem sido feito pelo mundo afora e também na nossa cidade como uma forma de servir ao reino de Deus. Quando eu estava ali pensando em todo esse momento,
em tudo que há pouco conversamos ali no início, uma palavra veio ao meu coração. Eu estou falando sobre os irmãos que representam uma organização chamada Gideões Internacionais, que existe no Brasil também, que existe no nosso estado e na nossa cidade, né? E os irmãos estão aqui conosco e eles vão nos apresentar este trabalho, né? E eu queria então colocar algo para vocês que o Senhor falou no meu coração. Ele me fez lembrar do texto de Isaías 52, do versículo 7 em diante, que nós pensamos que servir ao Senhor é apenas pregar, ou apenas fazer parte de um grupo de louvor, ou de um grupo de visitação, ou de algum trabalho assim já estabelecido, né? Mas o Senhor, Ele diz aqui nesse texto que é precioso para Ele os pés daqueles que anunciam as boas novas. Assim está escrito: que formosos são sobre os montes, versículo 7, Isaías 52, os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos atalaias, versículo 8, eles erguem a voz juntamente, exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, reuniu a Jerusalém. O Senhor é o Rei. Amados, distribuir a palavra de Deus, seja cantada, seja falada, seja pregada, seja por escrito, é algo que faz parte do que o Senhor nos propicia como um serviço ao reino dele. E esta distribuição que os gideões fazem de Bíblias, levando, indo, foi isso que Deus trouxe ao meu coração para dizer para vocês que toda vez que um gideão vai e entrega uma Bíblia em algum estabelecimento, ou para uma pessoa, ou numa escola, ou num hospital, ou num presídio, ou num asilo, sei, tantos lugares, ele está indo como os pés que anunciam as boas novas. Está indo como o atalaia, que não descansa, que não dorme nem de dia nem de noite, até que o reino de Deus seja expandido e seja preparado o caminho para a volta de Jesus. Então, com essa palavra, eu gostaria de abençoar todo o trabalho de vocês, como serva de Deus, como irmã em Cristo. Gostaria de, junto com todos os irmãos aqui, abençoar o trabalho de vocês. E gostaria agora, então, de convidar os irmãos, o irmão Gelson e o Adalberto, né? Só o Gelson vai falar? Então, aqui estão o irmão Gelson, o irmão Adalberto e a sua esposa Elisa. Há 47 anos, e pela primeira vez eu recebi uma Bíblia como esta. Este foi o testemunho de uma senhora numa escola bem próxima aqui de nós, em Nova Trento, 47 anos. E ela recebeu pela primeira vez uma Bíblia. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar convosco. É um prazer estar aqui nesta igreja, né? Igreja, gente reunida em nome de Jesus. Nós somos
dos Gideões Internacionais no Brasil. E nós existimos como uma associação de homens de negócios e profissionais liberais há 123 anos. Desde 1899, alguém ensinado lá pela sua mãe disse: eu não vou parar de distribuir a palavra de Deus. E nós estamos continuando nesta missão. Somos homens e mulheres, os homens, os Gideões Internacionais, as mulheres, esposas, as auxiliares. São assim denominadas, as auxiliares, que tem um lema que quando elas precisam estar de joelho para que nós estejamos de pé. Nossa missão, queridos, é tornar o Evangelho de Jesus Cristo conhecido no mundo inteiro. Nós somos um braço estendido da igreja. A pastora Heloísa já disse aonde nós vamos, aonde normalmente a igreja não está presente como um organismo. Nós vamos nos hospitais, através com as nossas mulheres, entregando esse Novo Testamento, que é bem conhecido, Nós temos hoje, que eu saiba, uma médica aqui e mais pessoas, talvez da saúde. Este é o Novo Testamento que nós distribuímos em clínicas e hospitais. E esse é um trabalho exclusivo das auxiliares. A nós cabe a entrega este é o carro-chefe dos Gideões Internacionais. Entregamos nas escolas, nas universidades. E nós temos um casal aqui que o cônjuge, o Charles, recebeu um destes em 94. Isso, Charles? Em 94. E nós fizemos a foto daquele Novo Testamento que ele recebeu e passamos para os demais Gideões, para mostrar que essa palavra vai longe. Este é o modelo que nós distribuímos nas Forças Armadas. Este em especial para o Exército, uma cor verde. Nós temos um azulado na Força Aérea e um azul marinho para a Marinha. Este Novo Testamento aqui nós entregamos em hotéis. Este em especial é um bilíngue, que eu tenho uma dívida, uma pessoa aqui, eu não esqueci não, ela está me olhando, nós prometemos dar um para ela. E este é o que nós deixamos também nos hotéis e nas secretarias de escolas, deixamos nos hospitais, na recepção e nos quartos, deixamos um deste exemplar. Queridos, nós já distribuímos no mundo inteiro mais de 2 bilhões, posso afirmar agora, mais de 2 bilhões e 500 milhões de exemplares. No Brasil, mais de 212 milhões de exemplares. E em Brusque e região, a nossa área de atuação, Brusque mais 4 cidades, nós já distribuímos mais de 60 mil unidades. E neste ano, vocês sabem que nós passamos a trabalhar em função da pandemia, a partir do segundo semestre, nós já distribuímos, essa equipe que está aqui, 5 mil unidades em Brusque. E o nosso plano é, se possível, se Deus nos der graça, e com a vossa ajuda nas orações, talvez cheguemos até maio do ano que vem, que é o nosso ano, termina em maio, eu creio que nós nos aproximaremos de 10 mil unidades neste ano.
Eu quero citar para vocês 2 testemunhos. E esses testemunhos estão à vossa disposição no nosso site, no site Gideões Internacionais. Por gentileza, se consultarem Gideões Internacionais. E eu quero citar um testemunho de um médico, o nosso irmão Gamelim, paulista. Ele, no último momento lá de um paciente com gangrena, ele assinou. E eu vou pedir para a irmã Brigitte me auxiliar. Eu já perguntei isso uma outra vez, não é prontuário, né? Que o médico assina lá para fazer amputação, um consentimento, né? Para fazer a amputação da sua perna. Naquele último momento, o médico puxou daquele exemplar que ele tinha e ele disse assim para o seu paciente: leve isso consigo. Essa palavra de consolo eu quero deixar neste momento. O médico deu um Novo Testamento para ele, e nas visitas que se faz às igrejas, algum tempo depois, o médico estava lá com o grupo de Gideões, sentado lá com o grupo, né? E daqui a pouco chegou uma pessoa e tocou no ombro dele. O senhor lembra de mim? Logicamente que o médico não ia lembrar, né, de tantos pacientes. E diz que ele, assim, no meio do templo, ele disse assim: eu sou aquele que o senhor deu uma Bíblia e eu quero lhe mostrar a minha perna. Ela está aqui. Deus curou meu corpo, a minha alma. E o outro testemunho é da irmã Márcia Isabel, também está à disposição nos frutos da palavra, lá no site dos Gideões Internacionais. Essa irmã, ela conta que um Novo Testamento entrou através dela, e 28 pessoas da família dela conheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Queridos, existe uma palavra lá em Isaías, né? A pastora citou alguns versículos, que diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Esse é um trabalho que nós fazemos e nós nem sabemos dos frutos que eventualmente colhemos, mas nós sabemos que ela não volta vazia. Nós estamos aqui para divulgar, para agradecer pela acolhida, né, que a pastora Heloísa, o irmão Walter, chegaram para conosco, proprietário aqui do ambiente, né, que nós não conhecíamos. E queremos também dizer para os irmãos que vossa igreja, né, como igreja, está cadastrada lá nos Gideões Internacionais desde o dia 18/10 deste ano. Lá está, procurem lá, que está lá o nome cadastrado no dia 18/10 de 22. E nós, sob o número 34.286, esse é o número do cadastro desta igreja. Como eu citei, nós temos aqui um Gideão, né? Charles, e nós tivemos a honra de ter a sua esposa também, a Karine, como auxiliar, também já pertencente ao grupo de Gideões. E nós precisamos de mais, irmãos. A seara é muito grande. A nossa intenção ao visitar igrejas é dizer que nós precisamos de ceifeiros. Nós precisamos de casais dispostos. E, eventualmente, homens, né, sozinhos, mas o ideal que nós procuramos são casais bastante ocupados, de preferência, viu, pastor? Os mais ocupados possíveis, né? Para nos ajudar nessa missão, irmãos, de distribuir a palavra de Deus. A seara, como eu disse, e você sabe, né, é muito grande. Nós estamos aqui para nos tornarmos conhecidos e para pedir primeiro para vocês, orem por nós. Nós estamos tendo algumas dificuldades para entrarmos em algumas escolas, vocês já devem ter ouvido falar disso. Numa das escolas, e não vou citar o nome, nós ouvimos que no ano passado entrou a filosofia pansexual. Já ouviram falar? Todas as formas de sexo são permitidas. Uma menina de 12 anos introduziu essa filosofia na escola e ela está disseminada.
E ouvimos nesta semana, queridos, através eu tenho um neto de 10 anos e a colega dele pediu para ele como é que se tira a lâmina do barbeador, porque ela quer se cortar. Precisamos das vossas orações, precisamos de mão de obra, de casais bastante ocupados e, se possível, de vossa contribuição como igreja, como pessoa física. Cada oferta que nós ganhamos nas igrejas, nós transformamos em literatura. Cada exemplar hoje tem um custo de R$ 4,50. Nós não vendemos Bíblias, nós não terceirizamos o nosso trabalho, isso é somente os gideões e as auxiliares que podem fazer a entrega. Exceto que é um investimento nosso. Esse é um investimento de cada gideão e cada auxiliar, que pode fazer o investimento e nós podemos fazer um testemunho pessoal com este modelo aqui, nesta cor. Com este modelo nós podemos testemunhar de Jesus Cristo e tudo aquilo que Jesus fez por nós, pela nossa vida. Então, queridos, nós queremos nos colocar à vossa disposição. E queremos dizer para vocês que desde o momento que nós chegamos aqui, mais de 1.000 exemplares foram distribuídos no mundo. A cada 4 minutos, ponto 21, é entregue um Novo Testamento desse no nosso país. 252 unidades a cada hora. 6.200 a cada 24 horas. No Brasil, por todos os campos. Entregamos naquelas unidades que nós já falamos para vocês, nas casas de recuperação. Já temos um compromisso com a pastora Lúcia para estarmos lá no dia 3 de dezembro, levando exemplares lá na sua casa. Se você se sentiu desafiado, procure. Eu vou pedir para que os gideões, nós já fomos assim apresentados, mas eu vou pedir para que eles fiquem de pé, para vocês darem uma olhadinha neles. Irmãos gideões e auxiliares, por gentileza. Inclusive, Charles e esposa, Karine, né? Nós somos hoje 20, queridos, em Brusque, com a missão de distribuir a palavra de Deus em Brusque, Botuverá, Guabiruba, São João Batista e Nova Trento. Entregamos 5.000 só em Brusque. Tem mais 4 cidades esperando pelo nosso trabalho. Muito obrigado, queridos. Pode se assentar. Muito obrigado, pastora Heloísa, pela oportunidade que nos deste. Que Deus nos abençoe. Nós estamos à disposição de vocês. O nosso contato com vocês é Charles e Karine. Então, façam uso. E lembre-se que toda e qualquer oferta que vocês quiserem doar, lembrem-se que tudo é revertido em impressão de Bíblias. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Muito obrigada. Então, se alguém quiser alguma informação a mais, né, pode entrar em contato com eles, ou então com o Charles e a Karine, que hoje no nosso meio representam todo esse trabalho dos gideões. E eu quero partilhar algo com vocês ainda, antes de passar a palavra para o Charles. Eu voltei a estudar francês, que era uma língua que eu já vinha desde o meu tempo de infância. Minha avó falava francês, meu bisavô era francês, e eu estudei em escola que tinha freiras francesas, e resolvi voltar a estudar para fazer a mente funcionar, para pôr o cérebro em funcionamento, né? Porque a gente vai ficando mais velha. E aí precisa agilizar, né? E aí eu me lembrei
que numa viagem nossa, há anos atrás, num hotel, tinha uma Bíblia dos Gideões no hotel, em francês, e eu pedi no hotel se eu podia ficar com a Bíblia. Ela estava no quarto, né, disponível para os hóspedes. E aí, então, essa semana eu estou praticando meu francês lendo o Novo Testamento dos Gideões em francês. Então, é muito precioso. E um pequeno testemunho ainda a respeito de Bíblias dos Gideões, também, enquanto o Walter estava trabalhando ativamente, né, na empresa, nós viajávamos bastante, e numa ocasião na Alemanha também aconteceu a mesma coisa. Eu pedi a Bíblia, o Novo Testamento que estava no quarto do hotel, eu pedi se eu podia ficar com ele, o hotel me deu o Novo Testamento, e numa dos meus passeios, o Walter ia a trabalho e eu acompanhava ele, né? E num dos meus passeios eu fiz um roteiro com igrejas, né? Templos tradicionais e templos muito bonitos com a sua história, e eu levei a minha Bíblia em alemão. Eu estudei um pouco de alemão, sabia ler e falar um pouquinho, né? E quando eu entrei, eu vi um senhor que estava sentado no fundo da igreja chorando. E aí eu pensei, não posso deixar, né? Comecei a orar, pedir a Deus. E aí pensei, não, mas eu tenho a Bíblia. Eu vou poder conversar, levar uma palavra de consolo, porque eu sei a referência em português e eu vou ler a referência em alemão para ele. E foi algo muito precioso, que aquele senhor estava com a esposa doente e ele estava ali justamente clamando a Deus pela cura da esposa. E aí então eu abri a Bíblia e li uma passagem de consolo, de conforto para o coração dele. Então a Bíblia dos Gideões em alemão me ajudou. Pastora, a senhora citou o caso do hotel, né? Uhum. E numa reunião assim, parecida com esta, o pastor Gilmar estava assim, quase que se auto-penitenciando, porque o filho dele trouxe uma Bíblia da Alemanha. E o pastor Gilmar citou assim, coisa que ele não poderia ter feito. E aí eu interrompi assim, não, pastor, pode sim, essa Bíblia é colocada nos hotéis para que os hóspedes levem essa palavra, né? E hoje nós colocamos em 109 idiomas diferentes, em 200 países. Que maravilha, que maravilha. Então nós temos em casa em inglês, em alemão, em francês e em espanhol. Então, o Novo Testamento com salmos, né? Então, é muito precioso isso, serve como testemunho. Mas eu quero chamar as crianças aqui, né? Por favor, venham para frente. Nós somos hoje com poucas crianças aqui, né? Hoje são os adolescentes também? Pode vir, querida. Amém. Amém, Senhor, nós te bendizemos e te glorificamos, porque podemos, Senhor, também implantar a tua palavra no coraçãozinho dessas crianças e desses adolescentes. Nós sabemos que há uma promessa de que quando ensinamos as crianças no caminho que devem andar, mesmo quando forem velhos, não se desviarão dele. E é baseado nessa tua palavra, Senhor, que com todo o amor e toda a dedicação, todas as semanas nós ministramos os ensinos da tua verdade nesse momento de reunião, nesse momento de culto. Abençoa cada um aqui, que os corações estejam abertos para receber o ensinamento. Abençoa a Tânia, que vai ensiná-los e vai falar daquilo que o Pai está ministrando ao seu coração para ensinar para eles. Em nome de Jesus, nós abençoamos a todos. Amém? Então, Charles,
convidamos o Charles para trazer a palavra. Vocês vieram justamente hoje, sempre o nosso terceiro culto do mês é organizado pelos homens. E são os homens que fazem tudo. E eu já roubei o microfone do Valmir aqui, né, Valmir? Desculpa. Então, que o Senhor te abençoe. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela vida do Charles. Obrigado porque ele tem sido um canal do teu amor, Senhor, para nós. Tem sido se colocado à tua disposição para que o rio de Deus, que procede do trono de Deus, chegue até nós com palavras de vida, palavras que nos lavam, que nos limpam, que nos revigoram, que nos fortalecem. Nós o abençoamos, Senhor, em nome de Jesus, para que da sua boca venha tudo aquilo que o Senhor preparou para nós para o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Amém? Amém. Estão todos bem? Glória a Deus. Para mim é sempre uma alegria poder trazer a palavra de Deus, né? Uma honra, né? E quero dizer para os irmãos que Deus guiou nós para estar participando dos Gideões, né? A Cristiane e o Marcelo convidaram a gente. E em 94 eu estudava no Colégio Santa Teresinha e eu recebi o Novo Testamento. E eu guardei aquele Novo Testamento. Tem um espaço para tu marcar o nome, a data, né? E eu guardei. E quando eu tive depressão, que todos, né, já conhecem um pouco a minha história, eu morava em Florianópolis e naquela época, isso é 19 anos atrás, não tinha celular com Bíblia, né, para tu consultar. E eu estava assim, muito frágil naquele momento e eu carregava aquela Bíblia comigo. Porque como era pequena, era fácil para tu transportar quando tu estava indo para a faculdade ou estudando, e eu levava. E volta e meia eu olhava ela. Então, essa é a minha experiência com os Gideões, né? E hoje eu tenho o privilégio de poder agora estar levando essa Bíblia para outros também, né? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração que está em João capítulo 2. Pode abrir em João capítulo 2. Glórias a Deus. Todos acharam? João capítulo 2. Assim diz a palavra de Deus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Irmãos, eu vejo que nesse versículo é muito importante nós convidarmos Jesus para o nosso casamento também. Amém? Esse noivo, ele foi muito sábio. Ele convidou Jesus para o casamento dele. Eu quero dizer para os irmãos que quando eu e a Karine, nós éramos noivos, e nós íamos entregar o nosso convite de casamento. Sabe para quem nós entregamos nosso primeiro convite? Para Jesus. Nós oramos a Deus, Senhor, o primeiro convidado será o Senhor no nosso casamento. Porque nós sabemos a importância que tem Jesus num casamento. E quero dizer para os irmãos que agora em março do ano que vem, vamos completar 15 anos de casado. Passamos por dificuldades, momentos difíceis, mas Jesus sempre esteve presente. Ele sempre nos ajudou, sempre nos auxiliou. Porque quando o cristão passa por uma dificuldade, ele recorre para a Bíblia, recorre para Deus. E ele tem a resposta certa para nos ajudar. E algumas vezes também, irmãos, eu quero falar para os irmãos que precisamos de ajuda de outras pessoas também. Inclusive a pastora Heloísa já ajudou nós também. Porque nós somos seres humanos. Eu tenho defeitos, a Karine tem defeitos. E às vezes uma pessoa que está de fora consegue enxergar aquilo que nós não enxergamos. E pode nos orientar na palavra. Por isso, se precisar de ajuda, peça uma pessoa de Deus, um homem de Deus ou uma mulher de Deus.
Porque essa pessoa vai te orientar de acordo com a vontade de Deus. Se fosse aconselhar com uma pessoa que não conhece a Bíblia, ela vai te aconselhar pelos valores do mundo. E a gente sabe que o mundo é contra Deus. Quem é amigo do mundo se torna automaticamente inimigo de Deus. Os valores são diversos. Então, se Jesus estiver no teu casamento, isso faz toda a diferença. Não quer dizer que você não passará por dificuldades. Sim, passará. Porque a Bíblia diz que a chuva, o vento, os rios transbordam para a casa que está sobre a areia e sobre a rocha. Todos passam. Qual é a diferença? Tendo Jesus a rocha, a minha casa fica de pé. Amém? Então esse é um testemunho do nosso casamento, né? Que nós convidamos Jesus. E eu quero dizer para vocês que para um casamento permanecer, tem alguns princípios. O primeiro deles é ter Jesus. E o segundo, oração. O casal tem que ter um momento particular de oração. O marido orar sozinho, a esposa orar sozinha. E também tem o momento do casal orar juntos. Isso fortalece a união. E tem um momento também em família com os filhos. Então, irmãos, a oração é de extrema importância. Sabemos que os dias são corridos, né? Muitas tarefas, mas tempo é questão de prioridade. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então precisamos separar, dedicar um tempo para orar. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. E também precisamos ter um tempo para ler a Bíblia. Porque quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Aí eu estabeleço um relacionamento com Deus. Eu falo com Ele pela oração e ouço Ele pela leitura da palavra. Então, se eu quero ir bem, se eu quero que minha família esteja bem, precisamos ter um relacionamento profundo com Deus. Isso são pilares de uma família feliz. Outro pilar, vir aos cultos. A Bíblia diz, não nos deixamos de congregar como igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Aqui estamos juntos, somos fortalecidos. Nós adoramos a Deus juntos, ouvimos uma palavra juntos. Deus trabalha na igreja. Então precisamos também priorizar o tempo do culto. É um tempo muito importante para a família, para a pessoa em particular e para o coletivo também. Amém? Isso é muito importante. Então, dando sequência aqui, irmãos, uma coisa que eu vejo que é muito importante do nosso casamento. Como eu falei, somos seres humanos, temos falhas, mas eu vejo, tanto em mim como na Karine, que nós temos nosso coração em fazer o melhor um para o outro. Eu não espero na Karine, ela não espera em mim. Não, cada um faz a sua parte. E às vezes, os casamentos se rompem, é porque a pessoa espera o outro fazer algo diferente. Então, eu louvo a Deus pela esposa que Deus me deu. Eu digo para vocês, ela é uma mulher maravilhosa, uma esposa, uma mãe maravilhosa. Eu louvo a Deus, porque, como eu contei no meu testemunho, e até onde a pastora Heloísa falou, e foi muito feliz naquela declaração, que eu não tive uma família estruturada, né? Eu sofri muito na minha infância, mas Deus me compensou com o casamento. Isso é verdade, isso eu vejo na minha vida. E eu louvo a Deus, porque eu sempre sonhei ter uma família. Eu sempre sonhei. E hoje Deus me deu. Mas eu vejo que aquela dificuldade, aquele sofrimento que foi ruim naquele momento, mas hoje me faz valorizar. Hoje me faz cuidar, zelar, não pensar em outras mulheres, não pensar em outros relacionamentos, não. Cuidar da minha família, porque eu não tive isso na minha infância. Eu tinha pai e mãe, só que não era estruturado, era difícil, né? E hoje eu valorizo a família que Deus me deu. Amém? Então, o sofrimento é ruim, mas ele ensina. Amém? Glória a Deus. Dando sequência, irmãos. Versículo 3. Diz assim, ó. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. Eu vejo nesse versículo que muitos seres humanos, muitas pessoas vivem suas vidas com seus recursos naturais, sem Deus. Mas tem um momento que esses recursos terminam. Eu vejo isso na minha vida. Eu vivi 19 anos, eu tinha uma religião,
mas eu vivia eu e eu. Eu não tinha uma intimidade com Deus. E aí, a minha vida parou. Tive um problema. Como aqui no texto, o vinho acabou. Eu estava no fundo do poço. Eu tinha uma depressão. E aí, Deus permite o vinho acabar na nossa vida para nos voltarmos para Ele. Então, se você passa uma dificuldade, uma luta, nunca pergunte o porquê, mas sim para quê. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, no meu caso, o vinho acabou. E aí eu queria buscar uma solução. Só que Deus, Ele não quer dar apenas a solução. Ele quer dar salvação, relacionamento. Amém? Então, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, irmãos. Às vezes, no momento, a gente não entende. Mas lá na frente a gente vai entender. E eu digo para vocês, eu louvo a Deus pela depressão que eu tive. Como? Você é louco falar isso? Não. É porque se não fosse aquele problema, eu não estaria aqui hoje. Jesus não tinha me alcançado, porque eu fui para Jesus buscar a solução do problema. E veio a solução. Só que veio coisas que eu nem saberia que iria vir. Que é comunhão com Deus, relacionamento e a salvação. Amém? Então, nesse casamento, o vinho acabou. Os recursos naturais, acabaram ali naquele momento. E o vinho simboliza alegria. Pensa, acabar o vinho num casamento. É um problema grave, de constrangimento para os noivos e tal. Mas Jesus estava presente. Se o vinho acabar na nossa vida, não se preocupe. Jesus está presente, sabemos aonde recorrer, sabemos onde buscar e temos a garantia que Ele irá suprir a nossa necessidade. Amém? Versículo 4 diz assim, respondeu-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu li esse versículo já há um tempo atrás, eu até assim senti Jesus um pouco áspero com a mãe dele. É ou não é? Mulher, que tenho eu contigo? Não parece um pouco áspero, sendo Jesus falar assim com a sua mãe? Mas vamos entender melhor isso. Olha só, ele diz que não tinha chegado a hora. Eu fiquei pensando, peraí, mas Jesus disse que não chegou a hora. E a gente sabe que Jesus fez um milagre. Então, será que Maria, ela mudou a agenda de Deus? Será que ela conseguiu mudar aquilo que estava programado antes da fundação do mundo? Porque toda a vida de Jesus já estava programada antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. E Jesus diz para ela que não tinha chegado a hora. E Jesus fala isso e a gente sabe que ele faz um milagre. É estranho, não é? E aí, olha só o que Deus tocou no meu coração. Que assim, irmãos, quando a gente olha para uma situação, tem o plano natural e tem o plano espiritual. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Jesus estava passando, que tinha aquela mulher com fluxo de sangue, lembram daquela história? Pois é, as multidões apertavam Jesus. E aí aquela mulher toca Jesus. E Jesus fala, quem me tocou? Então, no plano natural, não tinha lógica. Os discípulos falaram, Senhor, todos te apertam, todos te tocam. Como tu pergunta quem me tocou? Mas no plano espiritual, tinha sentido. Porque aquela mulher tocou diferente. Jesus disse que dele saiu virtude. Então, no plano natural, todos tocavam. Mas no plano espiritual, só aquela mulher tocou Jesus diferente. Estão entendendo? Para uma situação, tem o plano natural e o plano espiritual. Aqui do vinho é a mesma situação. Como assim? Acabou o vinho. Precisava resolver o problema do vinho. Isso é algo natural. Mas Jesus estava vendo além. Como assim? Esse milagre que transformou água em vinho foi o primeiro milagre de Jesus. Ali começa o ministério de Jesus propriamente dito. E Jesus sabe que é o início do ministério que vai culminar com a cruz. E
o vinho representa o sangue de Jesus. E aquele milagre, ele tem um significado espiritual. Jesus sabe que ele representa o seu sacrifício, porque ele vai derramar o seu sangue pela sua igreja. Porque ele está no casamento, ele está em umas bodas. E nós celebramos as bodas do Cordeiro. Só que para nós celebrarmos as bodas do Cordeiro, o sangue dele precisa ser derramado. E quando ele vê aquilo, ele fala, até ele fica um pouco áspero o tamanho dele, porque ele já remete para a cruz. Estão entendendo? E aí ele fala, não é chegar a minha hora. Então, para fazer um milagre e transformar água em vinho, era chegada a hora. Mas para ir para a cruz, não era chegada a minha hora. Entenderam? E lá em João 17:1, na oração sacerdotal, Jesus fala, Pai, é chegada a minha hora. Amém? Então, é isso que Deus toca no meu coração, queridos. Que esse milagre, ele tem um sentido espiritual, remetendo para o sacrifício de Cristo na cruz. Amém? Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Irmãos, vamos ler o versículo 5. Diz assim, ó. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Né? Precisamos seguir o conselho de Maria. Né? Vamos fazer tudo o que Jesus disser. Amém? Vamos fazer tudo o que Jesus disser. Versículo 6. Olha só que interessante o versículo 6. Estavam ali 6 talhas. Olha só, irmãos. O número 6 na Bíblia é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Então, esse milagre que estava simbolizando a morte de Jesus é para o homem. É para o pecado do homem. Por isso, número 6. Deus é detalhista. Nada é por acaso. Amém? Outra coisa interessante. Eram talhas de pedras. E em Mateus 16:18, Jesus fala assim para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Até os católicos interpretam de forma errada, dizendo que Pedro é a pedra da igreja. Não. A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular, é Cristo. E o que ele fala que é a pedra é o versículo anterior, que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa declaração é a pedra da igreja. E Pedro, o nome Pedro, significa também pedra. Só que é uma pequena pedra, que sobre a grande pedra vai juntando várias pedrinhas que somos nós, formando a igreja. Entenderam? Então a palavra Pedro, que simboliza pedra, é uma pequena pedra. Entenderam? Cristo é a rocha. E cada um que vai sendo acrescentado à família de Deus, vai formando a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão. Então olha só, esse milagre foi feito em 6 talhas, número do homem, pedra, que cada um que vai se agregando, vai formando a igreja de Cristo. E outro fato interessante, essas talhas de pedra eram usadas para purificação. O que isso significa? Nas casas dos judeus, tinha essas talhas de pedra. E quem chegava na casa, tinha que se purificar para entrar na casa. Lavar suas mãos e lavar seus pés. E quando Jesus faz o milagre da água em vinho nessas talhas de purificação, ele está dizendo, não é mais assim que vocês vão se purificar. Vocês vão se purificar através do meu sangue que vai ser derramado. Então tudo tem um propósito, nada é por acaso. Deus colocou cada detalhe apontando para a cruz. Amém? Então Jesus, o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Amém? Glórias a ti, Senhor. Versículo 7. Vamos ler. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. Irmãos, na Bíblia, a água, ela representa a palavra de Deus. Então, nós, que somos as talhas de pedra, entendeu, né? Se deixarmos a água, que é a palavra de Deus, nos encher,
Jesus faz um milagre e derrama o seu sangue e nos torna filhos. Amém? Mas nós precisamos deixar essa água entrar e ela tem que permanecer. E aí Jesus faz o milagre da filiação. Aceitamos a Cristo e aí o seu sangue está sobre nós, nos purifica de todo o pecado e passamos a ser filhos de Deus. Amém? Glórias a Ti, Senhor. Queremos ser cheios de Ti, Senhor. Versículo só um detalhe. A gente sabe que no nosso corpo, o sangue, ele chega a todas as células para levar o alimento, o oxigênio, nutrientes, certo? Se um membro for interrompido, o fluxo de sangue, o que acontece com o membro? Ele morre. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. Cada um é um membro do corpo de Cristo. Então, se esse membro se afastar do corpo de Cristo, o que acontece com esse membro? Morre. Por isso a importância de congregarmos como igreja, de estarmos unidos como igreja e o sangue de Jesus fluindo sobre nossas vidas, trazendo vida a todos, porque não basta a minha mão receber sangue uma vez ou outra, ela tem que receber sempre com constância para ser saudável. Se nós queremos ser um membro saudável de Cristo, precisamos estar constantemente na presença de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Porque senão a pessoa morre espiritualmente. Eu já vi isso acontecer nas igrejas. A pessoa vai se afastando, vai se esfriando, vai se afastando e quando vê, está desviada. Né? Versículo 8. Então lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Irmãos, o melhor de Jesus sempre está por vir. É isso que eu vejo. O que Deus tem para a nossa vida, o melhor sempre está por vir. E a gente vê aqui a diferença entre o mundo e Jesus. Por quê? Esse sistema do mundo, ele bota primeiro o vinho bom para a pessoa, né? Depois que está mais tontinha, pega o inferior, que é mais barato, e acaba se pagando de bom, né, com vinho inferior. Estão entendendo? Jesus não ludibria ninguém. Jesus é sincero. Ele sempre vem com o melhor para as nossas vidas. Amém? O mundo, ele acaba querendo nos enganar. Mas Jesus nunca nos engana. Podemos ter certeza que Ele quer o nosso bem. E o melhor de Jesus sempre está por vir. E uma coisa que é interessante. Nós somos essas talhas de pedra, né? Nesse texto. Será que hoje que eu aceitei a Cristo, que o milagre da salvação veio sobre a minha vida, que a minha água então se transformou em vinho, né? Alegria. Será que se alguém for beber da minha fonte, é melhor hoje ou melhor antes de eu aceitar Cristo? O que está saindo de mim? É coisas boas? O que sai de mim? Será que eles elogiam como o mestre Sala elogiou? Então essa é uma pergunta para mim e para você. O que tem saído da minha vida? Tem trazido alegria para as pessoas à minha volta? Ou tristeza e decepção? Que nós possamos fazer uma avaliação da nossa vida. Se aceitamos a Cristo, se temos a alegria de salvação, tem que fluir coisas boas. Jesus disse: não se colhem frutos ruins em árvores boas, e nem frutos bons em árvores ruins. Eu pergunto para você: o que tem saído da minha boca? As minhas atitudes, a minha vida, como está? Está de acordo com a vontade de Jesus? Esse é um questionamento particular a cada um, que nós possamos fazer essa análise. Amém? E se tiver algo errado, pedir para Jesus nos alinhar, nos guiar para resolver aquela situação.
e com certeza Deus sempre irá nos guiar. A palavra de Deus diz assim, o salmista Davi falou assim: sonda-me, ó Deus, prova-me os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho reto. Amém? Glórias a Deus. Podemos ler agora o versículo 11, diz assim, ó: este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, irmãos, o milagre que Jesus fez foi tremendo, porque água é H2O e vinho é um emaranhado de moléculas orgânicas complexas. Como Jesus fez, eu não sei, mas ele fez, porque ele é poderoso, porque ele criou as moléculas, então ele faz do jeito que ele quer, né? Mas é tremendo esse primeiro milagre. E a Bíblia diz que os seus discípulos creram. Então, tudo tem um propósito naquilo que Jesus faz. Irmãos, algo que é interessante, o Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo Testamento. Então, coisas que aconteceram no Antigo Testamento é uma figura para representar aquilo que Jesus iria fazer. E eu quero colocar Moisés. Moisés é uma figura messiânica. Como assim? Ele é uma figura de Jesus. Por quê? Porque ele foi o libertador de Israel. Ele, pela mão de Deus, libertou Israel das mãos do faraó, do Egito, e levando para a terra prometida. E Jesus também é nosso libertador. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua luz. Então, Jesus, aliás, Moisés é uma figura de Jesus no Antigo Testamento. E olha que coisa interessante. A primeira praga do Egito, que Moisés fez através, Deus usou Moisés para fazer, foi transformar a água do rio Nilo em sangue. Olha que interessante. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E vinho significa sangue. Isso é muito interessante. Certo? E uma coisa que me chama a atenção é que no processo de libertação do povo, a gente observa que, conforme vinham as pragas do Egito, Faraó ficou mais furioso e a vida do povo ficou pior. Faraó tirou a palha para fazer os tijolos. Eles tinham que fazer a mesma quantidade de tijolos sem palha. Ou seja, quando iniciou-se a libertação do povo, a situação deles piorou em relação ao que era antes. E é assim também na vida hoje das pessoas. Quando a pessoa vai se libertar, está buscando a Jesus, pode ficar pior. Porque o inimigo, ele não quer perder aquela pessoa. Mas, se a pessoa ir até o fim, a libertação virá. Assim como foi com o povo de Israel. Eles foram até o fim. E quando veio a 10ª praga, a libertação veio. E olha só que interessante. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos. A 10ª praga, e interessante, o número 10 na Bíblia tem significado de juízo. Então veio o juízo sobre o Egito, certo? E essa última praga, ela matou todos os primogênitos egípcios. E aí então, eles não puderam mais aguentar tudo aquilo e falaram: vão embora, levem tudo que vocês querem, mas desapareçam daqui. Foi essa mais ou menos as palavras do faraó. E aí eles foram libertos. E para nós, hoje, ser libertos, então aqui, ó, no Egito, os primogênitos do Egito foram mortos para o povo ser liberto. E para nós, hoje, ser libertos, o primogênito de Deus é que foi morto. Entenderam? O primogênito de Deus teve que morrer para que nós pudéssemos ser libertos e salvos. Amém? Então, o que Jesus fez por nós na cruz, nós não temos noção da dimensão do sofrimento e da importância que Jesus derramou o seu sangue. Amém? Glória a Deus. E eu fico pensando naquele momento da cruz, né? Que os discípulos, vendo seu mestre morto, sua mãe, aquelas mulheres, talvez surgiram incertezas, medos, dúvida, né? Vamos se colocar no lugar deles.
Eles tinham o Mestre, o Salvador, e de repente agora ele está numa cruz e ele morreu. Imagine tudo o que que passou na mente deles. Né? E eu vejo, irmãos, que isso também acontece na nossa vida. Às vezes, mesmo nós buscando a Deus, nós lendo a Bíblia, tem momentos, a gente passa por mais difícil, que a gente fica com incertezas, com insegurança, com medo, até, né, vamos pegar essa questão da nossa nação, como estamos vivendo dias difíceis, de incertezas, de medo, né? Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, nós não precisamos ter medo, porque o nosso Redentor vive. Jesus está vivo. E Jesus tem o controle de tudo na mão dele. Então, irmãos, a gente vê, quem acompanha o noticiário, né? Todos os dias vê injustiças, sabe? Muitas injustiças. Mas Deus está vendo. Jesus está vendo. E nós não precisamos preocupar. Como o irmão abriu o culto, né? O anjo do Senhor acampa a hora daqueles que eu tenho e o livra. Nós temos Jesus. Então, não importa o que vai acontecer daqui para frente. O que importa é que temos Jesus. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então podemos ter a certeza que Jesus irá nos guardar. Jesus cuida de nós. Jesus está vendo todas as coisas. Amém? E eu quero até compartilhar com os irmãos que teve falando essa questão da nossa nação, né? A gente vê injustiças todos os dias na televisão. E um dia, irmãos, eu vi uma injustiça muito grande. E eu fiquei indignado. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei indignado. E a gente sabe dessa história, né? E aí, irmãos, como não sei se eu comentei com vocês, mas de manhã eu leio o Antigo Testamento, estou lendo o livro de Juízes, e à noite eu estou lendo o Novo Testamento, o livro de Mateus. E naquele dia que eu fiquei indignado, o primeiro versículo que eu li, que estava na ordem da sequência, era assim: não os temais. Não há nada que esteja encoberto que não venha a se revelar-se. E nada que venha oculto que venha a saber-se. Aquilo ali no meu coração. Então, irmãos, o que está acontecendo na nossa nação, Jesus está vendo. Ele sabe tudo o que foi feito de errado. Agora, o que ele trouxe ao meu coração é isso: não tenha medo, fique tranquilo, que ele está vendo e ele tem o controle. A Bíblia fala: agindo eu, quem impedirá? Amém? Então precisamos ter essa certeza, essa confiança em Deus. Eu quero estar lendo com os irmãos Salmo 121. Pode abrir, irmãos. Salmos 121. Eu quero dizer para os irmãos, Jesus deu a vida dele por você e por mim. E ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, principado, potestade, altura, profundidade, nudez, fome, espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Por isso podemos ter tranquilidade. Só uma coisa pode nos afastar de Jesus: se eu decidir não querer mais Ele. Se eu querer me afastar. É a única coisa que me afasta de Jesus. Fora isso, irmãos, pode ficar tranquilo. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Quem pode tocar na menina dos olhos de Deus? Ninguém, né? Salmo 121. Olha só, irmãos, que promessa linda para nós. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Essa é uma promessa de Deus. Quando você estiver triste, angustiado, com medo,
Leia Salmo 121. É Deus falando contigo. Não se preocupe, eu estou contigo. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tem ele dito não fará, e tendo falado não cumprirá, Deus cumpre a sua promessa. A Bíblia diz que Deus vela em cumprir a sua promessa. Amém? Glória a Deus. Por isso, irmãos, podemos ter certeza que Jesus nos ama e Ele quer cuidar de nós. Irmãos, eu quero contar uma experiência interessante que eu tive. No dia das crianças, eu levei o André na Fena Reco para brincar nos brinquedos. Acho que eu nem comentei com o Carlinhos essa experiência. Não. E aí ele queria no carrinho de choque, né? Todos sabem onde é o carrinho de choque, né? Aí eu peguei a fila, entrei no carrinho de choque, e aí tu senta lá, aí tu espera o cara apertar o botão, né? E aí deu um clique na minha mente. É assim a nossa vida. O início, assim como o carrinho de choque tem que ter alguém que aperta o botão, que não está no meu controle, assim é a minha vida. Ela se iniciou sem eu ter controle, certo? Aí o cara apertou o botão, o carrinho começou a andar. Aí, de repente, quando deu tempo, o cara aperta o botão, terminou. E assim também a nossa partida. Nós não temos controle na nossa partida. É quando o homem aperta o botão, né? Temos que ir, certo? E dentro daquele espaço de tempo, eu até tenho um certo controle, né? Porque eu acelero, eu ando no carrinho, eu até tenho um controle limitado. Esse meu controle é limitado pelo espaço, porque é um quadrado, né? E pela velocidade, porque o carrinho não pode ir muito rápido, e pelo tempo, que é curto. É assim a nossa vida, irmãos. Nós não temos o controle quando ela começa, nós não temos o controle como ela termina, e achamos que temos algum controle durante esse intervalo de tempo. Mas até temos, mas é pouco e limitado. Quem tem o controle é Deus. Amém? Olha, isso, né, interessante, sabe? A nossa vida é um carrinho de choque. Amém? E a gente leva um monte de choque, né? Nesse intervalo a gente leva um monte de choque. Irmãos, é interessante. Às vezes Deus fala com a gente com coisas do dia a dia, né? E isso tocou no meu coração. Amém? Glórias a Deus. Então, e Deus, Ele nos chama, em primeiro lugar, para termos um relacionamento com Ele. Né? Esse é o propósito da nossa existência. Ter comunhão com o Criador. E depois que nós temos a comunhão restabelecida pelo sangue de Jesus, nós temos uma missão, que é levar esse evangelho a outras pessoas. E uma coisa que Deus falou no meu coração, na semana passada a pastora falou sobre o peixe, que o peixe é o símbolo do cristianismo, lembra? E bateu no coração assim, poxa, mas Jesus disse que te farei pescador de homens, né? Ele falou assim para os apóstolos. Só que é interessante que quando eu pesco o peixe, ele morre. Para pensar, quando eu pesco o peixe, tiro da água ou do mar ou do rio, ele morre. E assim nós também. Quando alguém nos pescou pelas redes de Deus, nós morremos para esse mundo, para ter uma nova vida com Jesus. Entende? E também o batismo simboliza isso, que é a morte do velho homem na água e ele ressurge para uma nova vida. Então, se nós quisermos andar com Cristo, temos que morrer para o mundo. Como eu falei, a amizade do mundo é a inimizade com Deus. Então, se eu quero andar com Deus, eu tenho que morrer para as coisas velhas, para o mundo, ser pescado por Jesus. Morro para o mundo e agora tenho uma nova vida. E com essa nova vida, meu coração cheio de alegria, não é uma obrigação, é uma alegria compartilhar isso com outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, para concluir a palavra, o que Jesus quer de nós? Jesus, em primeiro lugar, quer o teu coração. Em primeiro lugar, Ele quer ocupar o primeiro lugar do teu coração. Porque eu digo para você, ou Jesus está em primeiro lugar, ou Ele não está em lugar nenhum. Ele só ocupa o primeiro lugar que é digno de ocupar.
Porque Ele é o Criador, Ele é o Salvador, Ele fez tudo, Ele enviou o seu Espírito Santo, Ele é Deus. Então é justo Ele ocupar o primeiro lugar, certo? E depois, irmãos, Ele quer te curar, te sarar, te libertar, te ajudar, te abençoar, te estruturar a tua família, te guiar no trabalho, cuidar da tua vida, te proteger. Ele tem tudo isso para nós. E quer nos usar como um canal para abençoar outras vidas. É isso que Ele espera de nós. É isso que Ele quer de nós. E o mais importante, celebrar as bodas do Cordeiro. Então, hoje, somos a noiva de Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse, 22, que o Espírito e a noiva dizem: vem. Então, o sangue já foi derramado, o sacrifício já foi feito, está tudo preparado, aguardando a noiva, nos aguardando. Por isso, precisamos ter vestes nupciais, diz a palavra. Então, não podemos andar de qualquer jeito. Precisamos, pela palavra de Deus, aprender qual é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Porque em Mateus 25 tem um recado que é um pouco alarmante para a igreja. A parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens aguardando o noivo. E quem está aguardando o noivo? Não é o mundo lá fora. O mundo lá fora nem pensa em volta de Jesus. Quem pensa em volta de Jesus e de noivo é a igreja. E a Bíblia diz que 5 estavam preparadas com o óleo. E 5 nécias não estavam preparadas. O que é o óleo? É o Espírito Santo de Deus. E para quem Deus dá o Espírito Santo de Deus? Um segredinho está lá em Atos 4, 5, quando Pedro é interrogado no Sinédrio. Ele fala assim para aquelas pessoas: nós somos testemunhas dessas palavras, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, se eu quero ter o Espírito Santo, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Não basta ter uma religião. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Deus é amor, mas Ele pede de nós a obediência. A obediência é a prova do amor. Por exemplo, eu digo que eu amo a Karine. Sim, eu amo ela. Mas se eu posso falar com palavras, agora, e as minhas atitudes? Se eu for infiel a ela, eu estou negando meu amor através das minhas atitudes. Estão entendendo? Então, se eu amo Jesus, eu preciso obedecer a sua palavra. Assim, eu estou amando Ele com palavras, com pensamentos e com a minha vida. Amém? E é isso que Deus espera de nós. Glórias a Deus. Porque haverá uma grande festa. Imagine, irmãos, já pensou como será glorioso nos céus essas bodas do Cordeiro que Deus preparou antes da fundação do mundo? Deus tem isso para nós. A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado. Amém? É algo tremendo, é algo maravilhoso que Deus tem para mim e para a tua vida. Basta permanecermos até o fim. Amém? Então, para encerrar, voltamos ali em João 2, versículo 1. Olha só que interessante. João 2, 1 diz assim: no terceiro dia houve um casamento. Então, no terceiro dia houve um milagre, transformar água em vinho. E no terceiro dia houve o milagre da ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Amém? Então, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Mesmo que aos nossos olhos parece que está difícil, mas aos olhos de Deus está tudo dentro do controle do Senhor. Amém? Glória a Deus. Podemos colocar de pé? Quero estar orando por vocês. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Santo é o teu nome. Senhor, viemos até aqui essa noite, Pai, não simplesmente com obrigação, ou para cumprir um ritual, ou para dizer que temos uma religião. Não, Senhor. Nós viemos aqui porque te amamos, porque reconhecemos que tu és Deus, que o Senhor morreu naquela cruz, se entregou, derramou o seu precioso sangue, Senhor. Somente através dele podemos ter a libertação, o perdão dos pecados, a salvação, a cura. Muito obrigado, Senhor.
Deus, nos ensina a valorizar o Teu sacrifício, Pai. Nos ensina, Senhor, a viver a vida de acordo com a Tua vontade, Pai. Deus, o Senhor conhece a nossa estrutura. Nós somos pó. Sim, Senhor, somos frágeis, somos limitados, Pai. Mas estamos aqui para dizer que temos o nosso coração sincero em querer Te agradar, em querer obedecer a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a obedecer a Tua palavra, Pai. Espírito Santo, sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e nos guia pelo caminho reto. Em nome de Jesus. Senhor, tem pessoas aqui que possam estar passando por dificuldades, Senhor. Momentos de incertezas, medos. Vem, Senhor, sobre o coração dela, Espírito Santo, trazendo alegria, trazendo paz, descanso, esperança, Senhor. Porque sabemos que a nossa esperança não está em homens. A nossa esperança está em Ti, que é o Senhor, que é Deus maravilhoso, o Todo-Poderoso. Por isso, Senhor, entregamos nossa vida a Ti, Senhor. Entregamos a nossa casa, Senhor, o nosso trabalho, a nossa saúde, Senhor, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Colocamos tudo diante de Ti, Senhor. Nos ajude, Pai, a fazer a nossa parte, Senhor. A parte que me cabe, o Senhor não fará. Então, Senhor, me capacita, me ajuda a fazer a minha parte, Senhor. E aquilo que eu não puder fazer, Senhor, aquilo que foge, Senhor, do meu controle, entregamos a Ti, Senhor, pedindo a Tua intervenção, pedindo o Teu cuidado, pedindo o Teu toque, Senhor, pedindo a Tua ajuda, Pai, porque nós recorremos a Ti, o nosso Senhor, o Senhor que ajuda, que ampara, que tem misericórdia, que ama, que abraça, assim como a galinha quer pegar os pintinhos, o Senhor quer nos proteger da mesma forma, Senhor. Pedimos a Tua ajuda, Pai, sobre cada um que está aqui, Senhor. E eu peço, derrama o Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama, Senhor, em nome de Jesus. Queremos ser cheios de Ti, Senhor. A Tua palavra diz que nos últimos dias, Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Que assim seja, Senhor. Que o Senhor possa derramar o Teu Espírito sobre cada vida aqui, Senhor. Sobre cada família aqui, Pai. Em nome de Jesus. Porque onde há o Teu Espírito, aí a liberdade, aí a cura, libertação, salvação, alegria, Senhor. Por isso clamamos a Ti, o grande Deus, o grande Criador, o Salvador e o grande Consolador, Espírito Santo. Pedimos, Senhor, a Tua ajuda, Pai. Deus, que nenhum venha esmorecer, que cada um venha levantar a sua cabeça, marchar, sabendo que o Senhor é que cuida de nós e que mesmo que o inferno inteiro se levante, nós seremos vitoriosos, porque a guerra é do Senhor, a batalha é do Senhor, e o Senhor nunca desampara um filho Teu. Essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza, essa é a nossa alegria, e nós queremos, Senhor, com a nossa vida, não só com palavras, Senhor, mas com nossos pensamentos, com a nossa vida, Te glorificar, Te exaltar, que é o nosso culto racional, Senhor. Em nome de Jesus, recebe todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, Senhor. Eu clamo o derramar do Teu Espírito sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Tu estás acima de tudo, Senhor. Tu estás entronizado acima de todos, Deus. Senhor, é por isso que eu me prostro aos Teus pés, porque eu sei que quando eu me prostro, o Senhor se levanta em meu favor. Glória a Teu nome, Senhor. Aleluia. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, governa
Glória a Deus, amém? Só o Senhor é assim, amém? Que Deus abençoe grandemente vocês. Tenha uma boa semana, amém? Eu gostaria de avisar os homens, né, da nossa igreja, que a gente vai se encontrar amanhã na Casa do Celso. Nós fazemos o assunto dos homens, tá? Estão todos convidados. Amém? Deus abençoe a todos. Uma boa semana.